Olá, boa tarde. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui. Pronto para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai finalizar aí os estudos relacionados ao bloco K. Vamos estudar os 4 registros que faltam aí, que é o registro K300, K301, K302 e o registro K990, que é o registro de encerramento do bloco K. Hoje isso a gente vai entrar aí no bloco 1 e já está se aproximando aí do encerramento, né, da finalização do estudo desses registros do SPED fiscal. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser deixar seu recadinho aí no chat, se dizendo se está ok o áudio, o vídeo, para a gente começar a nossa transmissão, fiquem à vontade. Eu já fiz as minhas verificações aqui, tá tudo ok. E nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre o SPED fiscal. Preparando aqui meu ambiente de trabalho, pegando meu SPED fiscal aqui, já deixando prontinho para a gente iniciar a nossa transmissão de hoje. Então, vou aqui compartilhar a tela com você. E aqui estamos nós. Maravilha. Então, a gente tem aqui hoje a aula 68, conhecendo o programa validador e assinador bloco K, os registros aí 300 e filhos. E nós vamos começar aqui pelo registro K300, né, que fala da produção conjunta, industrialização efetuada por terceiros. E depois a gente vai para o registro K990, que é o registro que finaliza todo o bloco K. Então, vamos iniciar aqui os nossos estudos, partindo sempre, né, da definição, explicando o que é esse registro K300, para que é que ele serve. Então, a definição dele, né, sempre lá no guia prático, diz que esse registro tem o objetivo de informar a data de reconhecimento da produção ocorrida em terceiro, relativa à produção conjunta. Entende-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um mesmo processo. Então, quem acompanhou aí a aula da semana passada, deixa eu aparecer aqui, quem acompanhou a aula da semana passada sabe que essa questão da produção conjunta é exatamente a mesma coisa que a gente viu quando estava estudando os registros K290, K291 e K292. Então, qual é a grande diferença agora, né? O que é que muda? O que muda aqui é que nesse momento a gente está falando sobre as operações envolvendo terceiros. Né? Como é que isso envolve terceiros nesse tipo de operação? Quando você tem operações de produção ou por encomenda, né? Industrialização por encomenda. Então você vai lá, pede para um terceiro fazer um processo produtivo para você e ele vai fazer um processo, uma produção conjunta, que é quando ele utiliza um insumo, um ou mais insumos e gera dois ou mais chamados coprodutos. Então nesse momento você tem a obrigação de escriturar, você como encomendante tem a obrigação de escriturar o registro K300, tá? Mas a gente vai aprofundando uns pouquinhos aqui ao longo da nossa aula e vamos pegar todos os detalhes relacionados a isso aqui. Então, nas informações relevantes, nós temos os seguintes dados. No campo 2, né, aqui na verdade só tem dois campos, o campo 1, que é o nome do registro, K300, e o campo 2, que é a data, na verdade não é a data inicial da ordem de produção, não, é a data do reconhecimento da produção, tá? Data do reconhecimento da produção, que é esse aqui que a gente vai ver agora. Então, a data-chave deve estar preenchida, compreendida no período informado no campo data inicial e data final do registro K100. O que é que isso quer dizer, né? Já que você vai informar a data que você reconheceu a produção, você vai informar sempre no mês em que isso aconteceu. Então, a gente está agora no mês de abril, dia 21. Se você receber uma mercadoria dia 20, 22, nesse mês de abril, você vai escriturar no próprio mês de abril essa informação. Tá? E aí quando ele fala data inicial e final do registro K100, é exatamente o período de apuração, né? Então se a gente entrar aqui no nosso SPED fiscal e for buscar o registro K100, a gente tem aqui a data inicial e final, que geralmente é a mesma data que a gente tem aqui na abertura do nosso SPED fiscal no registro 0000. Então notem que ela acaba se repetindo, tá? No K100 eu ainda consigo informar vários períodos aqui se eu quiser. Eu posso informar, por exemplo, de 10 em 10 dias, ou de 15 em 15, ou um dia de cada vez, vai depender de como eu queira escriturar. O mais comum, o que mais acontece, é a gente iniciar com o primeiro dia, né, do mês e o último dia do mês, o último dia corrente, né, não o dia útil. Prosseguindo aqui, a gente tem agora os registros filhos. Então, com relação ao registro K300, é apenas isso. Como é que a gente vai escriturar esse registro? Vamos chegar aqui, procurar o registro K300. Cadê você? Aqui.
e a gente vai simplesmente informar a data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro. Então você pegou seu insumo, enviou para o terceiro, ele fez a produção lá. Quando é que você vai reconhecer a data de produção ocorrida no terceiro? Isso aí vai depender muito da UF que você tá? Você vai, eu aconselho que você pergunte ao UF, ao seu estado, quando é que ocorre esse reconhecimento da produção. É quando o meu industrializador disse que produziu lá na planta dele, então eu tenho que perguntar para ele para lançar aqui, ou é no momento em que eu recebo essa mercadoria, ou no momento da emissão da nota fiscal. Então tem algumas hipóteses aí que podem acabar acontecendo. Sempre o mais indicado é a gente perguntar à nossa UF quando é que se aplica essa situação, certo? Então eu vou aqui lançar uma data qualquer, vou colocar que o reconhecimento da produção foi no dia 15 de abril de 2020, tá? E vou salvar aqui o meu lançamento. Então, simples assim, sem nenhuma preocupação com relação a isso. Depois, a gente tem aqui, o que a gente tem mais? Voltando, nós temos os registros filhos, né, que são o registro K301 e o registro K302. Então, o que a gente tem aqui? Notem que, inclusive, essa estrutura é muito parecida com o que a gente já tinha lá com relação ao registro K230 e 35, K250 e 55, né? Que é sempre um registro para a gente apontar o item produzido e um registro para a gente apontar os insumos consumidos. Então, o que vai diferenciar aí é o contexto, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. Hoje a gente vai ter um exemplo, só tem uma pergunta hoje para a gente abordar. A gente vai ver essa pergunta lá no finalzinho da live, onde a gente vai conseguir diferenciar claramente quando usar K230 e 35 ou 250 e 255 dos registros K290, 291, 92 e K300, 301, 302. Então vamos nós. Registro K301, o que a gente tem aqui? Definição. Esse registro tem por objetivo informar os produtos que foram industrializados por terceiros por encomenda e sua quantidade originados de produção conjunta. Então aqui eu vou informar eu na condição de encomendante, tá? Não na condição de industrial. O industrial vai utilizar lá o K290, 91 e 92, mas daqui a pouquinho na questão lá que a gente vai ver isso vai ficar mais claro. Então aqui eu vou simplesmente informar a quantidade de itens produzidos no terceiro, certo? Para aquele mês especificamente. De informações relevantes, nós temos aqui sobre o registro aquela informação já meio que padrão, né? Que é a quantidade que eu vou expressar, que eu vou lançar lá no meu campo 3 aqui, né, na quantidade do item, ela tem que estar obrigatoriamente na mesma unidade de medida que eu controlo o meu estoque. Onde é que fica essa unidade de medida? Lá no registro 0200, no campo 6, é onde eu escolho a minha unidade inventariada. Então é sempre bom ter esse cuidado. Às vezes acontece da gente utilizar uma unidade de medida diferente durante o processo produtivo, mas na hora de escriturar no SPED fiscal, é importante que esteja na unidade de medida de controle de estoque. Campo 2. Nós temos aqui que é o código do item produzido deverá existir no código do item do registro 0200, então tem que estar cadastrado lá já, né? Uma proforma aqui. E o tipo do produto resultante. Então ele sempre vai ser do tipo 03 ou 04, né? O que faz total sentido, já que eu estou lidando com um processo produtivo. Ou ele vai ser 03, que é o produto em processo. Então nesse caso é um produto que eu vou utilizar em outra fase do meu processo produtivo. Ou o tipo 04, é um produto acabado, eu já posso pegar esse produto e revender ele durante a minha atividade fim, né? Que é pegar a mercadoria e vender para o meu cliente. Por fim, nós temos a quantidade, né? E essa quantidade ele traz aqui algumas observações. A quantidade produzida deve considerar a quantidade que foi recebida do terceiro e a variação de estoque ocorrida em terceiro. Cada legislação estadual prevê situações específicas. Consulte a Secretaria da Fazenda e Tributação do seu estado. Então, importante aqui até o próprio guia prático recomenda que a gente faça isso. Então, interessante essa questão aqui, né? E por fim, ele fala que não é admitida a quantidade negativa, que é uma coisa também que a gente já sabe aí, desde o registro K230 e 35. Então, quando ele fala que a quantidade a ser considerada, né, deve ser a quantidade recebida do terceiro, é um ponto bem importante, porque tem muita gente que pensa assim, eu não enviei a mercadoria para industrializar, com essa mercadoria que eu enviei, ele tem que produzir X unidades ou X peças. Então, quando eu for informar o meu registro K300 aqui no caso, né, K301, eu vou informar já a quantidade produzida. É assim que faz? Não. Na verdade, nesse caso, você vai informar não a quantidade
que deveria ser produzida, mas a quantidade que foi efetivamente produzida e naquele período. Digamos que você mandou aí 100 unidades de um insumo qualquer para produzir 100 unidades de produto acabado. E naquele mês você recebeu 80 unidades do produto acabado, ficando 20 lá ainda em elaboração. Ou seja, só vão ser entregues no mês seguinte, no nosso exemplo aqui no mês de maio. Então, nesse caso, você vai informar no seu registro K301 não é a quantidade que deveria ter sido produzida, mas sim a quantidade que foi efetivamente, que realmente foi produzida. Nesse caso, seriam 80 unidades. E essas 20 unidades que ficaram faltando aí, aonde que eu vou informar? Bom, quando você recebe essa nota fiscal de retorno, você recebe a nota fiscal de retorno do insumo que foi utilizado, né? E você recebe também a nota fiscal do produto acabado, seja da cobrança da mão de obra, seja do item produzido. Então você vai lançar os itens produzidos no K301, no K302 os itens que foram consumidos, a gente vai ver isso daqui a pouco, e no K200 você vai informar o saldo que ficou em posse lá do industrializador, né, de quem você fez a sua encomenda. Então é importante a gente estar sempre atento a esses registros aí, quem trabalha com produção conjunta, né? Então, ou você está atento aos registros K230, 35 e K200, no caso de produção normal, ou K290, K300 e K200, nos casos de produção conjunta, certo? E aí, como que eu informo, né, esse meu registro K300, K301? Então, vamos lá no nosso SPED fiscal. Vamos buscar aqui um registro filho do registro K300. Aqui eu defini a data que eu reconheci essa produção. E aqui agora eu vou informar no K301 a industrialização efetuada por terceiros. Então, vou abrir aqui e vou fazer o meu lançamento. Código do item produzido, campo 02 do registro 0200. Né? Então, simplesmente eu estou informando qual o material, qual o produto que eu estou produzindo aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui que eu estou produzindo creme de leite, certo? E a quantidade produzida, eu vou botar aqui 100. 100 o que, né? Aí é bom eu dar uma olhada aqui, ó, lá no registro 0200, creme de leite, quilos. Então eu estou trabalhando aqui com a unidade de medida em quilos. Então nesse caso eu estou produzindo 100 quilos de creme de leite, certo? Sempre assim, formando a unidade de medida, a quantidade de acordo com a unidade de medida do cadastro de produto. Vou salvar aqui. Pronto, já foi escriturado aqui o meu registro K301. Eu já gerei aqui minha produção. Só que notem qual a característica mais marcante do registro na K300, K290 é que eu estou fazendo uma produção conjunta. Para ser uma produção conjunta, eu preciso ter no mínimo 2 produtos produzidos. Então, nesse caso, eu não posso produzir apenas o creme de leite. Caso fosse assim, eu deveria ter lançado essa produção lá no registro K300, ou K230, né? Ou no K250, se fosse o caso. Então, aqui eu preciso informar pelo menos mais um item para justificar eu estou fazendo uma produção conjunta aqui no K301. Então, vou buscar aqui creme de leite e vou escolher um outro produto acabado. Nesse caso, eu vou chamar de leite desnatado. Então, vou ter o leite desnatado e vou ter o creme de leite. O leite desnatado eu vou produzir também aqui 100, né? 100 o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Leite desnatado, litro. Então, 100 litros de leite desnatado. Maravilha. Então, eu produzi esses dois itens aqui, utilizando o que de insumo? É isso que a gente vai ver a partir de agora, estudando o registro K200. K203, né? K302. Então, aqui está ele. E aqui a gente vai, assim como sempre, né, para sua definição, esse registro tem o objetivo de informar a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser industrializado em terceiro, relativo à produção conjunta. Então, aqui eu vou registrar, né, a quantidade de insumos que eu enviei para o meu industrializador. Como foi que eu fiz esse processo de envio? Através de nota fiscal. Então, quando eu emito lá minha nota fiscal, com CFAP 5901 ou 6901, quando é para fora do estado, eu estou informando, eu estou enviando lá para o meu industrializador essa mercadoria que eu estou disponibilizando para ser produzida como insumo, certo? Depois a gente tem as informações relevantes acerca desse registro, né, o K302. Sobre o registro, nós temos aqui aquela informação, né, da unidade de medida, que é importante que esteja alinhada com o que está lá no registro 0200. E nós temos também aqui o consumo de insumo componente, cujo controle não permite um apontamento direto, não precisa ser escriturado nesse registro. Então, é uma outra informação que também surgiu, né, saiu lá nos nossos estudos da semana passada. E o que é que isso quer dizer? Eu tenho alguns insumos que eu não mensuro. Tipo, é mais caro eu fazer o controle
da quantidade que eu estou utilizando na ordem de produção do que simplesmente utilizar sem controle nenhum desses produtos. Um exemplo disso é a cola, né? Tem um exemplo da fábrica de sapatos. Então, a fábrica de sapatos ela tem palmilha, tem couro, tem linha, tem uma série de insumos que ela utiliza para fazer o processo produtivo dela, e um desses insumos é a cola. Porém, eles não têm um controle de cada sapato recebe, sei lá, 1,5 gramas de cola em cada solado. Né? Não tem esse tipo de controle. E fazer esse tipo de controle seria muito dispendioso para a indústria. Então, o que ela faz? Ela tem um almoxarifado, onde ela tem lá as bombonas de cola, e toda vez que a produção precisa de cola, vai lá e recebe uma bombona dessa, sei lá, com 10 litros, quilos, sei lá, 20 quilos de cola, ou 10, e aí isso fica lá rodando na produção e vai sendo utilizado em várias ordens de produção. Então, quando terminou uma ordem de produção, eles não pegam essa cola e devolvem para o almoxarifado e aí vão mensurar, né, medir quanto foi que produziu de cola. Não, simplesmente deixa ela lá e vai utilizando nas ordens de produção seguinte até que a bombona acaba, ele vai lá no almoxarifado e pede uma outra bombona dessa para poder abastecer lá a produção, certo? Então, nesse caso, os produtos que têm esse tipo de característica, eles não precisam ser escriturados nem no registro K200 e K302, nem no K292, nem no K235 e nem no K255, certo? São insumos que, quando você não controla, você também não vai informar ele no seu SPED fiscal, porque se você não controla, você não vai conseguir gerar a chamada lista técnica, né, dos seus produtos, que é a receita de bolo lá do que você está produzindo, certo? Prosseguindo, nós temos aqui as informações agora do campo 2, né, que é o código do insumo componente, e aqui nós temos 3 regrinhas para estarmos atentos, que é o código do item componente insumo deverá existir no código do item do 0200, ok, né? Depois a gente tem que o código do item componente insumo deve ser diferente do código do produto resultante. Então, o que isso quer dizer? O K301 é o produto resultante. No K302 eu entro com o insumo. No K301 digo que foi que eu produzi a partir daquele insumo que está informado no K302. Então eu não posso, por exemplo, coloquei lá leite in natura e do outro lado, no K301, eu saí com leite in natura de novo. Tá? Então esse registro não foi feito para isso. Existe um registro onde a gente pode utilizar com essa finalidade, que é o registro K260 e K265. No caso do K300, K290, né, K230, 50, 290 e K300, a gente tem que obrigatoriamente produzir algo diferente do insumo que a gente está dando entrada na nossa produção. E por fim, a regra C aqui, ele fala do tipo de componente ou insumo que a gente está utilizando. Então tem alguns tipos que eu posso lançar lá no meu registro K302, que são o tipo 00, que é mercadoria para revenda, 01, matéria-prima, 02, material de embalagem, o 03, que é produto em processo, 04, produto acabado, 05, subproduto e o 10, outros insumos. Tá? E você pode estar se perguntando, pô, mas 00, que é material para revenda, eu posso lançar no bloco K, né, que é um bloco de produção? Pode, não tem nenhum impeditivo para que você lance uma mercadoria como matéria-prima ou como material para revenda dentro do seu processo produtivo. E por que isso acontece? Quando você vai classificar o seu produto, você não classifica ele com base no que você vai... Você classifica com base no que você vai fazer, só que tem situações em que você tem mais de uma aplicação para um produto. Digamos que, por exemplo, você tem um produto que você consome ele e que você também revende. E aí, nesse caso, como é que você define qual vai ser o tipo desse produto? Você vai pela relevância dele. Para que é que você mais usa esse produto? Ah, eu uso o produto muito mais para revender. Então, nesse caso, você vai marcar o produto como revenda. Ah, eu uso mais para consumir. Então, você vai marcar ele como uso e consumo. Então, nesse caso, quando você usar aqui como um produto com o tipo de produto 00, você está dizendo que eu estou utilizando um produto na minha linha de produção, só que eu utilizo ele muito mais para revender do que para produzir um bem. Tá? Esse é o recado que você passa para o fisco quando informa dessa maneira. Ah, então poderia ter, por exemplo, um produto como matéria-prima e o outro produto, né? Na verdade o mesmo produto, só que códigos diferentes para diferenciar quando que é revenda, quando que é industrialização? Não. Nesse caso, você tem que ter sempre um único código de produto, né, para a mesma descrição, e não tem problema de você utilizar ele em uma finalidade diferente, né? Então, você tem a revenda, mas você pode
industrializar sem problema nenhum. Da mesma maneira que você pode pegar um produto do tipo 04 e colocar ele dentro de um processo produtivo também. Então, digamos que você tem uma fase da produção, você tem uma mercadoria que você reprocessa ela, né? Você vai para outra fase da produção, mas ela também serve de matéria-prima para outras empresas. Então você acaba vendendo também essa mercadoria. Digamos que você venda muito mais ela do que você produz algo com ela. Então, nesse caso, você vai classificar a mercadoria como 04, mas isso não impede que você dê continuidade ao seu processo produtivo, pegando a mercadoria do tipo 04 e colocando de novo dentro do processo produtivo, né? Da ordem de produção. Por fim, nós temos o campo 3, que é a quantidade consumida. E aí ele mostra pra gente aqui, ó, a quantidade de consumo do insumo deve refletir a quantidade consumida para se ter a produção acabada informada no registro K301. Ok? E por fim ele fala também que a quantidade negativa, né, também não será permitida. Então notem, interessante isso aqui, ó, que a quantidade do consumo do insumo deve refletir a quantidade consumida para se ter a produção acabada. Ou seja, mais uma vez a gente volta àquela situação, né? Emitir a nota fiscal de remessa para a industrialização, o meu industrializador pegou essa mercadoria, vai fazer o processo produtivo e vai me devolver uma nota fiscal com o produto que ele produziu e também com os insumos que ele recebeu. Nesse momento eu vou fazer a escrituração do meu registro K301 e K302. O que é que eu vou informar no K302? A mesma quantidade que eu remeti para a industrialização? Não. Eu vou informar aquela quantidade utilizada para fazer aquele produto acabado. Então, por exemplo, vamos voltar para cá, para o nosso SPED fiscal. Eu tenho aqui o registro K302. Eu tenho o código do insumo. Então, qual o insumo que eu estou utilizando para fazer aí o leite desnatado e o creme de leite? Eu estou utilizando o leite in natura. Ok. Qual a quantidade consumida? Quanto eu estou consumindo de leite in natura? Estou consumindo 200. Pronto, salvei aqui. Certo? Então eu tenho 200 litros de leite in natura que vão virar 100 kg de creme de leite e 100 litros de leite desnatado. Tá? Faz de conta que essa aí é a proporção. Mas digamos que quando eu mandei lá para o meu industrializador, eu não mandei 200 litros de leite in natura. Eu mandei 500 litros de leite in natura. Então nesse caso o que é que acontece? Essa quantidade aqui de leite que eu enviei para ele, não vai ser por aqui, tá? Vai ser aqui, ó. Deixa eu expandir aqui um pouquinho. Vai ser aqui no nosso bloco C, saídas. Então eu vou chegar aqui, vou emitir uma nota fiscal, né? Vou informar aqui os dados da nota fiscal, vai ter um registro C190, né? Que vai ter lá o resumo. Não vou ter C170 porque é uma nota fiscal de saída, de emissão própria. Então a gente não vai detalhar os itens que eu estou enviando. Mas se eu pegar a nota fiscal e eu for observar, eu vou ver lá que tem 500 litros de leite que foram enviados. Por que é que eu estou informando aqui no meu bloco K, no meu registro K302, apenas 200 litros? Porque foi essa quantidade utilizada para fazer a produção, para o processo produtivo, certo? E essa quantidade aqui de 300 litros, essa diferença de 300 litros que ficou lá no terceiro, o que é que eu vou fazer? Aí nesse caso a gente vai informar isso lá no registro K200, tá? Então a gente vem aqui, ó, deixa eu achar ele aqui, registro K200, e aqui você vai informar a data final do estoque. Nesse caso, no dia 30 de abril de 2020, o produto leite in natura ficou com a quantidade de 300 unidades. E aqui eu vou colocar do tipo em propriedade, estoque do informante, estoque de propriedade do informante e imposto de terceiros. E aqui eu vou precisar informar o CNPJ lá do industrializador. Tá? Eu não vou fazer esse processo aqui, porque a gente já vai entrar na questão no Perguntas Frequentes, e lá tem uma questão bem interessante que a gente vai conseguir trabalhar todos esses aspectos. Tanto o K220, 230, o bloco C, vai estar tudo envolvido aí dentro desse processo produtivo. Então eu vou deixar para a gente tratar disso tudo junto quando estiver vendo essa questão. Inclusive já é agora, né? A gente acabou de escriturar aqui o nosso registro K300. A gente só precisa agora verificar se está tudo ok, se não tem nenhum erro. Então, fazendo a visão geral, eu reconheci a produção lá do meu industrializador no dia 15 de abril de 2020. Então, nesse dia, ele enviou para mim a produção que ele fez e eu dei entrada aqui no meu sistema, no meu SPED fiscal, né? Informei para o fisco, ó, reconheci a produção no dia 15 de abril, beleza? Utilizei nesse processo produtivo do mês de abril 200 litros de leite in natura e retornou para mim aí 100 kg de creme de leite e 100 litros de leite desnatado. Pronto, está feita aqui a minha escrituração. E a quantidade que sobrou de insumo, né, que seriam 300 litros,
eu vou informar lá no registro K200. Então, agora eu vou validar minha operação, né, sempre utilizando Ctrl M, depois sim, ok, e vou validar. O Ctrl M ele faz uma espécie ele força a apuração do seu SPED fiscal. Ele vai lá e organiza as coisas, coloca tudo no lugar e a partir daí você faz o processo de validação. Inclusive, muitos erros acabam acontecendo no nosso SPED fiscal, principalmente quando a gente abre logo a primeira vez, exatamente porque a gente não utilizou esse comando. Então, às vezes, vem a informação errada lá no bloco E, por exemplo, ou do sistema que a gente utiliza. Quando a gente dá um Ctrl M, o próprio SPED fiscal arruma essas informações. Ele vai buscar tudo que tem lançado efetivamente lá no bloco C, bloco D, e vai trazer essas informações para o meu bloco E, vai substituir os valores. E aí, normalmente, acaba resolvendo boa parte dos problemas assim. Então, a gente está vendo aqui que não teve nenhum tipo de erro, né? Nenhum problema na nossa escrituração do SPED fiscal, que é muito bom. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para o nosso mapa mental e vamos ver essa questão do perguntas frequentes, que engloba bastante coisa aqui interessante, né? Inclusive resposta de mais de um estado. Então, vai dar para a gente uma visão muito boa sobre o bloco K como um todo, né? Como que a gente deve escriturar esse registro. Então, deixa eu só organizar aqui minhas informações e vamos lá no perguntas frequentes. A pergunta que eu identifiquei, né, essa é a única pergunta dentro do documento Perguntas Frequentes que trata lá das informações sobre o registro K300, 301 e 302. É a pergunta 16.5.1.41. Ela diz o seguinte: uma empresa do ramo de leite tem a situação: recebe-se leite de terceiros para beneficiamento. Deste processo é devolvido o leite beneficiado e na geração de leite desnatado ocorre a geração de um subproduto que é o creme de leite. Já perceberam que o exemplo que eu dei hoje foi totalmente direcionado para isso, né? Para a gente já ir pegando o jeitão aqui. No retorno do beneficiamento é feita uma nota com o valor integral do que foi recebido, pois não há perda, ou seja, não tem nenhuma perda durante o processo produtivo. Então, mais ou menos aquilo que eu escriturei, né? Então, 200 litros de um lado e do outro lado saiu na integralidade lá o produto, né? O leite in natura se transformou em creme de leite e leite desnatado e não teve nenhuma perda durante o processo. Por um acordo comercial, esse creme de leite fica com a empresa beneficiadora, que depois invasa e vende. Então, eles têm um acordo, né? O encomendante ele quer só o leite desnatado, não se interessa pelo creme de leite, e o industrializador fica com o creme de leite para ele devido ao acordo que eles fizeram. Dúvidas? Com o bloco K, como justificar essa entrada em estoque do creme de leite na empresa beneficiadora? E, fiscalmente, como tratar essa situação, já que hoje não ocorre emissão de nota? Então, ele está informando, né? Não tem nenhum tipo de emissão de nota, tudo no acordo de boca mesmo. Ele emite a nota fiscal de retorno lá para o encomendante e está tudo certo. Beleza, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos ver a resposta do fisco para ele. Então, ele já começa aqui, né, respondendo dessa maneira, que é: considerando as especificidades das legislações de cada UF, para ter segurança jurídica, neste caso, faça uma consulta tributária formal em sua UF. O que ele está dizendo? Cada UF pode ter uma maneira diferente de enxergar e de tratar essa situação específica aqui dele. Então, você, enquanto contribuinte, a recomendação é que entre em contato com sua Cefaz e pergunte como que ele vai tratar, como que ele vai lidar com essas situações no caso específico dele, certo? E aí ele traz para a gente dois exemplos aqui de respostas. Uma resposta de Minas Gerais e outra resposta do estado de São Paulo. Então vamos começar aqui pela resposta do estado de Minas Gerais, que diz o seguinte: o creme de leite produzido não é subproduto, e sim um coproduto. Dessa industrialização do leite, obtém-se dois produtos, o leite desnatado e o creme de leite. Portanto, temos uma produção conjunta, onde de um mesmo insumo obtém-se mais de um produto resultante. Dessa forma, a produção desses produtos, pelo industrializador para terceiro por encomenda, deverá ser escriturada no registro K230, com o respectivo consumo de leite do encomendante sendo escriturado no K235. Aí eu já vou dar uma parada aqui, né? Então, note o que Minas Gerais está dizendo aqui. Ele fala que o que ele está gerando lá como creme de leite não é um subproduto. Então, subproduto é um produto que a empresa não tem a finalidade de produzir, é uma espécie de efeito colateral. Eu produzi o leite desnatado, eu acabo produzindo, por exemplo, creme de leite, só que eu não é uma espécie de um produto que tem aproveitamento econômico, mas não é atividade fim da empresa,
tá? Nesse caso, até para o encomendante acaba sendo um subproduto, sim. Mas para o industrializador não, né? Ele está produzindo ali, é chamada coprodução realmente. Então, a partir de um único insumo, ele gera dois produtos que têm aproveitamento econômico e que são de finalidade da empresa. No entanto, olha só o que Minas Gerais diz aqui, que é um coproduto, né? Ou seja, os dois produtos têm a ver com a atividade fim da empresa, e porém ele pede que isso seja registrado nos registros K230 e 35. E aí qual o problema que a gente já vê aqui de cara, né? Como que eu vou informar uma produção conjunta dentro do registro K230 e 35, sendo que o layout dele não favorece isso? Eu vou mostrar isso aqui para você agora. Vamos entrar aqui no nosso SPED fiscal novamente. Eu vou buscar o bloco K. Vamos pegar aqui o registro K230 e 35, aqui ele. E aqui a gente tem os exemplos, né, das aulas anteriores. Eu vou utilizar esse exemplo aqui mesmo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o leite desnatado, certo? Está gerado aqui o leite desnatado. E aqui como insumo, eu vou lançar o leite in natura. Pronto. Então, posso ter um ou mais insumos, certo? Posso lançar quantos insumos eu quiser aqui. Porém, eu não tenho como informar aqui mais de um produto acabado. Eu só tenho espaço para um. Ah, mas aqui tem um maisinho. Quando eu coloco um outro mais aqui, quando eu, na verdade, incluo outro produto produzido, eu tenho que informar novamente outros insumos. Então, a partir de um único insumo, que seria o leite in natura, eu produzo dois produtos. O leite desnatado e o leite e o creme de leite. Nesse caso, a estrutura do registro K230 e 235 não me permite fazer esse tipo de lançamento, né? Então, como é que o contribuinte teria que fazer aqui para atender a legislação de Minas Gerais? Ele teria que saber quanto desse leite in natura vira leite desnatado e quanto dele vira creme de leite. Nesse caso, eu acho que não é nem tão difícil, né? Porque, como não há perda no processo, basta que ele faça uma mensuração. Quantos litros deu de leite desnatado? Ah, deu 100 litros de leite, então só sobra mais 100 litros para virar creme de leite. Então, essa outra quantidade lá, se ele converte em quilos, tá? Ele vai fazer lá o cálculo dele e vai chegar à conclusão. Então, ele teria que informar metade do leite, né? A quantidade de leite utilizada para transformar em leite desnatado e a outra quantidade para transformar em creme de leite. Só que isso acaba descaracterizando o processo produtivo porque ele não foi feito assim, ele não foi feito de forma separada. Ele não pegou uma quantidade e produziu só leite desnatado e depois outra quantidade e produziu só creme de leite. Esse processo ocorre ao mesmo tempo, né, concomitantemente. Então, nesse formato aqui que Minas Gerais está pedindo para escriturar, acaba complicando um pouco a vida do contribuinte, porque ele precisa fazer um certo malabarismo para atender a informação aqui, certo? E por outro lado também, eu não sei de quando foi essa resposta que eles pegaram aqui de Minas Gerais. Pode ser que seja de um período em que não existia ainda o registro K300, né, e o registro K301 e 302. O que eu percebo é que as respostas de Minas Gerais elas sempre parecem estar um pouco defasadas com relação à utilização que a gente tem dos blocos. Eu não sei se é algum problema em rusga, né? Se o pessoal de Minas com São Paulo às vezes tem umas rusguinhas aí. Não sei se isso vazou para o documento, mas a impressão que me dá é isso. Sempre que a informação do estado de Minas Gerais está um pouco atrasada com relação à informação que acaba sendo trazida pela resposta de São Paulo. Não sei se isso é de propósito ou se realmente é um entendimento de lá da Cefaz de Minas Gerais. Mas vamos seguir o jogo aqui. Então, definimos esse primeiro ponto. Próximo ponto. Já o encomendante fará a escrituração dessa produção no registro K250 com o respectivo consumo de leite no registro K255. Considerando que esses produtos são de propriedade de terceiro, o industrializador deve remeter esses dois produtos ao encomendante por meio de NFE, mesmo que a remessa de creme de leite seja simbólica. Então, o que ele está dizendo, né? Vai informar no K250 e 55, e aqui, mais uma vez, a gente tem o mesmo problema, a mesma situação. Então, K230 são os itens que eu produzi, K235 os itens consumidos, e no K250 e 55 a gente tem a mesma situação. A diferença é que no K250 nós temos os itens produzidos na industrialização efetuada por terceiros. E no K255 a mesma coisa. E pela mesma forma aqui, a gente acaba não tendo a opção de informar mais de um produto, né? O coproduto que ele tanto fala aqui. Então a gente simplesmente não tem essa opção. Cabe, mais uma vez, ao contribuinte fazer esse tipo de cálculo
para ver como que ele vai alocar essas informações dentro daquele leite in natura, dentro da escrituração do SPED fiscal dele, certo? Então, basicamente seria esse aqui o lançamento. Ele teria que fazer um outro lançamento do creme de leite e informar o mesmo leite in natura, só que aí fazendo o jogo aqui, né, contrabalanceando a quantidade de leite in natura para que no final as informações acabem batendo. Ao meu ver, não teria nenhuma necessidade disso, bastaria utilizar o registro K300, 301, 302 que isso estaria resolvido. Aí ele fala, né, que mesmo que a remessa do creme de leite, né, seja simbólica, que é preciso emitir a nota fiscal. Isso aí é uma coisa que realmente a indústria lá acabou vacilando, né? Precisa emitir a nota fiscal porque está se tratando de um produto que foi produzido e esse produto é do encomendante. Ele solicitou a produção e está pagando por ela, então ele tem o direito de ficar com esse creme de leite. Ainda que depois ele revenda ou que ele doe para o industrializador, mas ainda assim o processo normal, natural é esse, né? Esse creme de leite pertence ao encomendante e ele pode aí depois disso fazer a venda, ainda que simbólica, não precisa transitar, né? Colocar o creme de leite no caminhão, mandar para o encomendante para depois ele mandar de volta, não. Isso pode acontecer simplesmente utilizando o trâmite das notas fiscais. Para complementar a transação, o encomendante vende o creme de leite ao industrializador por meio de NFE, é exatamente o que ele está falando aqui. O industrializador escritura a entrada do creme de leite no registro C170 e posteriormente o industrializador produz o creme de leite envasado e escritura no registro K230 com o respectivo consumo de creme de leite e embalagem escriturados no registro K235. Aqui sim, né? Então ele foi lá, recebeu o creme de leite, na verdade nunca saiu de lá da planta dele, né? Tava lá, ele vai fazer o creme de leite envasado, vai botar numa caixinha, num saquinho, dependendo da quantidade que ele vai colocar lá, ele pode ter vários tipos de embalagem. Então ele vai fazer o processo produtivo dele, informando como um insumo lá no K235, tanto o creme de leite quanto a embalagem que ele vai estar utilizando nesse processo produtivo. E a partir daí, ele gera aqui, ó, o creme de leite envasado, tá? Mas digamos que ele tenha, por exemplo, o creme de leite em sacos, o creme de leite em saco, o creme de leite em vaso, né, em saquinho, por exemplo, em caixa, creme de leite em lata. Então tem várias embalagens que ele pode utilizar, os tamanhos também, né? Sei lá, 100 gramas, 300 gramas. Ele pode produzir tudo isso ao mesmo tempo utilizando o registro K290 e o registro K291 e 92. Isso não vai ficar claro, né, dentro do guia prático. Ao meu ver, isso poderia ser utilizado sim, seria uma maneira de simplificar o processo produtivo. Ele já ao mesmo tempo, né, que ele vai lá e produz a embalagenzinha de saco, ou a caixinha, ou a lata, ele poderia entrar com o mesmo insumo e ter essas várias saídas durante o processo produtivo, desde que a planta dele fosse adequada a isso. Mas essa é mais uma questão que seria importante a gente perguntar ao fisco, né, de cada estado, onde você estiver aí, perguntar essa questão. Ó, eu vi aqui que eu tenho a capacidade de produzir mais de um tipo de embalagem ao mesmo tempo. Efetivamente o que está sendo feito é uma produção conjunta. Então, nesse caso, será que eu posso utilizar esse registro do SPED fiscal? Porque é mais fácil, inclusive, de eu lançar, né? Eu só preciso lançar um insumo de um lado, as quantidades que eu produzi do outro, lá no K301, está resolvido. Se eu vou fazer isso via registro K230 e K235, eu tenho que abrir uma ordem de produção para cada tipo de embalagem. Então, vai me dar muito mais trabalho. Inclusive, eu tenho que controlar as quantidades, né, que eu estou gerando de cada um deles, de quanto que eu estou usando de creme de leite para fazer aquela embalagem A, B, C. Então isso aí daria muito mais trabalho para fazer o processo de escrituração. Então, ao meu ver, uma boa saída seria utilizar o registro K290, 91 e 92, que é quando você faz uma produção conjunta para você mesmo, né? O K300, 301, 302, quando você faz para terceiros. Ok. Agora vamos ver a resposta de São Paulo, né? O que é que São Paulo acha a respeito disso? Resposta de São Paulo. No industrializador, o leite desnatado e o creme de leite devem ser declarados nos registros K291, apontando-se como insumo o leite do encomendante no registro K292. Então, eu acho que São Paulo já tem uma resposta mais adequada às ferramentas dos registros que nós temos lá no SPED fiscal. E aí ele aponta, né, nas operações internas a São Paulo. Opa, é que eu me perdi aqui. Deixa eu fechar aqui para não confundir. Pronto. Nas operações internas a São Paulo, a NFE de retorno na industrialização trará apenas o retorno simbólico do leite do encomendante, CFOP 5902, e a mão de obra faturada.
Então lá em São Paulo eles têm esse conceito aqui, né? Pelo menos pelo que está escrito no guia prático. Então, ele tem o processo de industrialização que ocorre naturalmente, ele recebe a nota fiscal com CFOP 5901, faz o processo de industrialização e no momento de retornar essa mercadoria para o encomendante, ele emite a nota fiscal com CFOP 5902, retornando essa mercadoria simbolicamente, né? Dizendo, ó, utilizei essa mercadoria no processo produtivo e estou devolvendo ela simbolicamente para você. Depois disso, ele vai lá e emite uma nota fiscal cobrando só a mão de obra, com CFOP 5124. Então, a prática aceita pelo Estado de São Paulo. E ele fala aqui das operações de interestaduais, né? Lá envolvendo outros estados. Eles citam, nas operações interestaduais em que a UF do emitente da nota de retorno exige que o produto industrializado seja declarado como um item, a NFE de industrialização trará o retorno simbólico do leite do encomendante, CFP 5902, e com o CFP 5124, o creme de leite ou leite desnatado. O que ele está dizendo aqui, né? Qual a grande diferença? Primeiro que esse CFP não seria 5, né? 902 nem 5124, ele começaria com 6. E nas situações em que os estados exigem que não, você não pode emitir uma nota fiscal cobrando só pela mão de obra faturada, que no final das contas efetivamente é o que acontece, né? A indústria ela só entrou lá com os insumos, fez o processo produtivo por um terceiro e o produto não é dele, né? Quando você usa o CFP 524 e aponta os produtos, parece que o produto foi que está sendo cobrado pelo produto. Na verdade não está sendo cobrado do produto, está sendo cobrado da produção. Mas tudo bem. Então São Paulo ele entende dessa maneira. Você vai, no caso, né, das operações interestaduais, vai emitir uma nota fiscal com CFP 6.902, embora esteja 5 aqui, e vai emitir uma nota fiscal com CFP 624, informando os dois itens que você produziu, tanto o creme de leite quanto o leite desnatado. E aí o que o encomendante vai fazer, né, uma vez que ele recebe essa nota fiscal, que é o passo seguinte aqui. O encomendante fará a escrituração da industrialização em terceiros do leite desnatado e do creme de leite, por meio do registro K300, apontando o leite remetido como insumo no registro K302, e os produtos leite desnatado e do creme de leite no registro K301. Certo? Então, aquilo que a gente fez aqui no exemplo de hoje, K302 o leite in natura, no K301 e 302 a gente vai ter o creme de leite e vai ter o leite desnatado, certo? O registro da venda do creme de leite deve ser feito por meio de NFE do encomendante para o industrializador. Uma vez que ele recebeu essas notas fiscais de retorno, né, 6.124, 6.902, ele vai emitir a nota fiscal de venda desses produtos, né, desse creme de leite, para o industrializador, já que é o acordo que eles têm lá. E a partir daí, o industrializador vai pegar essa mercadoria e vai escriturar essa entrada do creme de leite lá no registro 670. Quando ele faz isso, ele abastece o estoque dele. E note que quando ele estava fazendo a produção, lá para o encomendante, ele chegou a gerar o creme de leite, só que esse estoque não era dele. Ele não podia simplesmente se apossar disso, colocar isso dentro de uma embalagem e vender. Fiscalmente estaria completamente errado, é como se ele estivesse criando o produto do nada. E aí o procedimento correto seria esse: ele emitia a nota fiscal de retorno para o encomendante emite a nota fiscal de venda dessa mercadoria, ele pega essa nota fiscal da entrada lá no estoque dele e a partir desse momento fiscalmente ele passa a ter o creme de leite no estoque dele. E aí sim ele pode fazer o processo produtivo, que é exatamente o passo seguinte aqui. O processo de enfase do creme de leite no industrializador é declarado por meio do registro K230, apontando-se como insumos K235, creme de leite e a embalagem, certo? Aqui nesse caso, tanto Minas Gerais quanto São Paulo estão considerando uma produção única, né? Usando o registro K230 e 35, onde eu entro com uma embalagem, entro com creme de leite e saio do outro lado com todas as embalagens iguais. Eu levantei a possibilidade da gente ter um único insumo, que seria o creme de leite, e ter várias saídas, vários produtos sendo gerados, que seriam o creme de leite em caixa, em lata, em saquinho, quantidade maior, menor, né? Se a empresa tiver capacidade de fazer essa produção conjuntamente, eu acho que vale a pena perguntar ao fisco se pode ser feito dessa maneira, porque ficaria muito mais fácil o registro, dar entrada na quantidade total de creme de leite que eu coloquei lá para rodar dentro do processo produtivo e simplesmente informaria no K301 as quantidades que eu gerei dos vários tipos de embalagem do creme de leite, certo? Então, vamos voltar aqui para a gente tentar enxergar um pouquinho como é que seria esse processo dentro do SPED fiscal. Então, o encomendante vem aqui no bloco C, saídas, emite uma nota fiscal para o industrializador. O industrializador recebe essa nota fiscal, essa mercadoria, faz um processo de industrialização e devolve essa mercadoria já processada para o encomendante.
Então ele devolve o insumo simbolicamente, né? Ó, tá aqui o insumo que eu utilizei, ele se transformou no produto acabado, que vai ser informado lá no registro 6124, 5124, dependendo da operação como for. A partir daí, o encomendante vai lá no bloco K, tá? No registro K300, nesse caso específico aqui, no registro K300, e ele vai informar a data que ele reconheceu a produção. Ó, reconhecer a produção nessa data X aqui. Maravilha. E aí, a produção do que ele reconheceu? Aí ele dá entrada nos insumos, leite in natura. Aqui não vai ser a quantidade, necessariamente a quantidade que ele enviou. Mas do exemplo, ele pode ter enviado 500 litros e nessa produção que chegou para ele foi utilizado apenas 200 litros de leite in natura. Então ainda tem 300 litros lá que é estoque dele, poder dele. Nesse caso, se for isso que aconteceu, o que é que ele vai fazer? Ele vai escriturar normalmente a quantidade que foi efetivamente produzida, tá? E não a quantidade que ele enviou para o industrializador. Vai informar os itens que foram produzidos a partir daí, nesse caso o creme de leite e o leite desnatado. E finalmente ele vai lá no registro K200 e ele vai informar o saldo de leite que ficou lá no terceiro. Então vamos colocar aqui no dia 30 de abril de 2020 o código do item leite in natura. Tem uma quantidade de 300 litros que é de propriedade do informante. Então eu sou o informante do arquivo e o informante do arquivo e a minha mercadoria está em posse de terceiro, ou seja, está na mão do industrializador. E aqui embaixo eu tenho que informar o código do participante, que está desabilitado porque eu não tenho nenhum cadastro do 0150 aqui. Mas eu vou fazer aqui só para a gente não passar em branco. Vou colocar aqui vou colocar industrializador. 3. Vou lançar aqui um município, a Salvador mesmo. Rua. Só para a gente não ter nenhum tipo de erro aqui na nossa escrituração. Pronto, informei aqui, vou lá no K200 novamente. E aqui eu vou informar, quem é que está com o meu estoque? Ah, é o industrializador. Pronto, informei aqui, salvei. E lá o industrializador vai fazer a mesma coisa. Qual vai ser a diferença dele? Ele não vai informar esse código 2, né, que é estoque de propriedade do informante e poder de terceiros. Ele vai informar o código 1, na verdade. Ele vai informar o código 2, estoque de propriedade de terceiros em posse do informante. Então ele, enquanto industrializador, vai informar esses 300 litros que ficou com ele lá, informando que o dono desse estoque é o encomendante, e o encomendante vai lançar a mesma informação, apenas alterando que essa quantidade de insumo de leite in natura que ele tem lá no industrializador é dele, certo? Então, aí o fisco vai amarrar essas duas pontas. O que é que o industrializador informou? Ah, informou 200 unidades. O que é que o encomendante informou? Ah, informou 300. Pô, então um está informando 200, o outro está informando 300. O que é que está mentindo nessa história aí? Aí ele vai fazer esse tipo de cruzamento para chegar a essa conclusão, certo? E aí depois, acho que depois é só isso mesmo, né? K300, ele informou K301, 302. E o industrializador lá vai receber de volta, como é que é o processo completo, né? Então eu fiz aqui toda a escrituração que precisava ser feita. Aí agora eu vou emitir uma outra nota fiscal de saída, dessa vez uma nota fiscal de venda, para o industrializador, dizendo para ele que o creme de leite agora é dele. Beleza. O industrializador vai pegar essa nota fiscal, vai lançar no C100 de entrada dele, né? C100, 670, 690. A partir daí ele deu entrada desse creme de leite no estoque dele. Aí ele pode fazer o que ele quiser. Aí ele vem aqui no bloco K. Então, a orientação do fisco é que ele informe isso no registro K230 e 35 e aqui ele vai simplesmente informar. Ele está gerando aqui creme de leite, né? Vai colocar a embalagem que ele quer. Então, digamos, ele vai colocar aqui creme de leite embalado, né? Então, a gente tem só creme de leite aqui, terá creme de leite embalado e a partir daí ele lançaria como insumo o creme de leite, né? A granel e a embalagem. Juntou tudo isso, ele tem o creme de leite desnatado e aí pronto, morreu o processo produtivo dele. Então o ciclo completo dessa resposta aqui do fisco seria esse ciclo que eu acabei de mostrar para vocês. Eu gravei também 2 aulas falando sobre esse processo de industrialização por encomenda, que tá, se você estiver assistindo aqui no site, né, que é o link que eu disponibilizei, na barra aqui, direita, esquerda, não sei, vai ter lá tem vários módulos. Procura o módulo aí de bloco K. Você pode informar bloco K e ele vai filtrar já as aulas que tem. Tem 2 aulas onde eu informo como que você pode fazer esse processo, né, de industrialização por encomenda do início ao fim.
utilizando os registros K230 e 35, K250 e 55, que não é exatamente o que eu estou explicando nessa aula, mas dá para entender qual o fluxo, qual a dinâmica da coisa, é exatamente igual. A única diferença é que aqui eu estou produzindo mais de um produto, estou gerando coprodutos, né? No K230 e 35 não, gera apenas um produto resultante. Com isso a gente termina aqui os estudos do registro K300 e filhos, e fica faltando apenas o registro de fechamento do bloco K, que é esse aqui, o registro K990, que é rapidinho. A gente vai fazer ele aqui para não passar em branco. Então o registro K990, ele traz para a gente como definição que é um registro que destina-se a identificar o encerramento do bloco K e a informar a quantidade de linhas, registros existentes no bloco. Então a única função desse registro aqui é contar a quantidade de linhas referentes ao bloco K e colocar essa quantidade aqui no meu SPED fiscal. Informações relevantes, lá no campo 2, né, que é o último campo, inclusive, desse registro. A quantidade de linhas a ser informada deve considerar também os próprios registros de abertura e encerramento do bloco. Então, o K990 ele vai considerar ele próprio na contagem e o registro de abertura. Então, digamos que você informou 15 registros K200, só tem K200 que você vai informar esse mês. Informou 15 registros K200 no seu SPED fiscal. Qual o registro que você vai informar? Qual a quantidade que você vai informar no K990? Você vai informar 17 registros, 17 quantidades, né, unidades. Por quê? Porque você tem o registro de abertura ainda e o registro de encerramento. Esses dois vão entrar também nessa contagem lá do bloco K, certo? E só pro forma, né, para a gente cumprir o processo. Lembrando que esse registro K990 a gente não consegue editar ele dentro do PVA, apenas a partir do nosso, diretamente lá do arquivo no TXT, né? E assim a gente termina não só a aula do registro K300 e filhos, como também o bloco K. Acabamos de finalizar aqui, deu acho que mais 14, 15 aulas sobre o bloco K. Ficou bem extenso, né? Bem detalhado. Então, tudo que você precisa saber sobre o bloco K não vai estar dentro dessas aulas aqui. Inclusive, todas as perguntas, né? Lá do Perguntas Frequentes, a gente também abordou, fiz vários exercícios para a gente entender como que funciona esse registro desse bloco K. Inclusive, foi uma coisa que eu falei durante todo o processo, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Uma coisa que eu falei durante todo o processo é que a escrituração do bloco K em si é simples, né? A gente foi percebendo isso ao longo dos nossos estudos. Qual é a complexidade do bloco K? É entender quando que eu vou usar cada registro. Então, a gente viu agora, acabamos de ver um exemplo de uma dúvida do contribuinte, né, que trabalha com leite lá, creme de leite, leite desnatado, e uma UF falou que queria informar no registro K300 e K230 e 235, e outra UF falou que não, queria utilizar o registro K290, K300 para fazer esse tipo de escrituração. Então, veja que às vezes até entre os estados existe esse tipo de confusão, né, sobre como que eu vou utilizar os registros dentro do bloco K para fazer a minha escrituração da melhor maneira possível. Então, eu espero que eu tenha cumprido esse objetivo de ensinar para você, de mostrar de uma maneira mais clara o funcionamento do bloco K, né? Não só mostrando como preencher, mas também alguns macetes, algumas coisas que podem dar errado e principalmente como entender qual o momento de utilizar um registro ou outro registro na sua escrituração, certo? Por isso eu agradeço a presença de todos vocês. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like aí, isso ajuda a gente a compartilhar essas informações. Sempre lembrando que essa aula vai ficar disponível aqui durante 7 dias, depois ela sai do ar, né, e vai compor lá o nosso, agora sim, acabamos de concluir o nosso curso sobre o bloco K do SPED fiscal, e passando essa oportunidade você terá a possibilidade, né, de adquirir esse treinamento. Então, vou finalizando a minha transmissão por aqui. Se você não assinou o nosso canal do YouTube, assine, né? Todo dia de manhã a gente libera um conteúdo novo, uma dica sobre o SPED fiscal, um videozinho curto, entre 30 segundos e 5 minutos, para você estar sempre bem informado, estar sempre atualizado a respeito das coisas que acontecem acerca desse assunto, certo? Sempre lembrando das aulas do nosso professor José Dilson Amorim, que acontecem às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever e participar das aulas dele, das aulas de ICMS. Eu vou me despedindo de vocês aqui agora, e na semana que vem a gente volta, a gente se encontra mais uma vez para dar continuidade a esses estudos, agora com um novo bloco, com o bloco 1 do SPED fiscal. Ainda tem muita coisa para a gente ver, eu estava dando uma olhada hoje por cima ali nos registros do bloco 1, tem muito conteúdo ainda para a gente estudar, né? Então tem um bloco 9,
Mas a gente vai vencer esse negócio aí. Esse ano a gente termina e depois vamos ver o que é que a gente vai fazer, né? Quando terminar de estudar esse guia prático. Então, um abraço a todos. Eu vejo você na nossa próxima aula da semana que vem. Tchau, tchau.